Bem-vindo ao Divã, uma catarse, menos um trauma na sua vida. A legenda do Google é catarse, não catar. Não bem-vindo ao catar. Meu Deus do céu, já começa assim. Eu brigando com uma legenda. Eu não sei se eu vou continuar esses podcasts porque eu ando muito cansado de fazer isso. Cansado mesmo, sei lá. Perdi a vibe. Eu vou fazer um futuramente com uma amiga minha do trabalho, talvez, se ela quiser ainda, que ela tá de férias, entrou de férias no mesmo dia que a gente conseguiu começar a fazer. Talvez eu analise um pouco da personalidade dela futuramente, tá? É muito incrível que esse podcast ele vai pulando de assunto em assunto de modo abrupto, igual a vida, porque estímulos vão passando de modo transversal. Você tá aqui, você e a realidade, em uma paralela. Aí do nada vem um outro estímulo passar por você e pela realidade. É complicado de afirmar isso, que todo estímulo vem da realidade e não atravessando a realidade, mas talvez haja algum modo interventivo, uma recursividade, um abalo que atravesse você e a realidade. Talvez esse abalo seja o próprio Deus. E você e a realidade tenham algum modo co-originalidade. Vocês são geradas simultaneamente. Assim como o Bakagadin disse que a priori, a sua mãe não é a sua mãe. Ela não é sua mãe. Ela só é sua mãe quando você é gerado. E se ela tem outro filho, ela só se torna a sua mãe quando você nasce em específico. E a realidade, talvez a realidade como a gente interpreta e como ela é vista so, para nós, sobre nós, e como a gente altera a forma que a gente percebe ela, porque a gente não vê ela de modo passivo. Por exemplo, se eu estou numa festa e eu estou conversando com uma pessoa específica, eu sei que tem um emaranhado gigantesco de sons caóticos, confusos, e eu consigo abafar, o meu cérebro consegue abafar, a minha mente consegue abafar todos aqueles estímulos simultâneos para prestar atenção em uma única pessoa. Os meus olhos também, eles não enxergam em ultravioleta ou infravermelho. Se eu não me engano, é que, cara, é incrível. Eu sempre falo de coisas que eu nunca estudei. Eu só li. Tipo assim, imagina que você vê uma informação, aí você, tá, eu vi essa informação. Às vezes você anota no seu bloco de notas, o que não é suficiente para cravar na sua memória. Às vezes você anota no seu caderno, coisa que eu raramente faço. Aí você faz um vídeo explicando sobre aquele assunto e às vezes fica na sua cabeça, na memória de longo prazo, mas na minha não. Eu acho que vermelho fica entre os 700 nanômetros, né? Que é aquela onda. Tem uma onda específica que faz parte do espectro visível, do espectro eletromagnético. E o vermelho está entre os 700 e o violeta entre os 400. Acho que é isso, ou menos. E o ultravioleta está abaixo desse limiar. E o infravermelho está acima desse limiar, ou seja, fora do nosso escopo perceptual. Tá, e como sempre eu já esqueci completamente por que eu tava divagando sobre o espectro eletromagnético. Tava falando sobre a mente, tá? A mente ela secciona partes da realidade, tudo bem. E por isso a gente tem de certa forma, a ciência de modo inato. E a ciência secciona partes da realidade e a gente se sente muito mais confortável quando a gente preenche linhas na vertical e na horizontal em paralelas para a gente conseguir
rastrear coisas que não necessariamente conseguiriam ser rastreáveis. Então o Descartes ele criou aqueles vetores, né, que é x, y, z, e consegue calcular a partir desse espaço, dessas linhas que elas têm um ponto de onde todas elas saem, e nos três espaços físicos, meio que assim, altura, largura e profundidade, que dá para ser calculado. A gente pega coordenadas, é o plano cartesiano, a gente pega linha de Greenwich e linha do Equador, faz várias paralelas, várias na vertical e na horizontal, e a gente consegue calcular coordenadas, mesmo aquilo sendo parte do nosso imaginário. Números imaginários conseguem ter um correspondente na realidade. Lembrei agora sobre o que eu estava falando sobre realidade. E tem como não falar sobre realidade? Todas as coisas que a gente fala, mesmo uma ficção, elas estão contidas na realidade. E elas só se expressam porque a realidade permite. Tem aquela potência de se demonstrar, né? Assim como toda semente tem uma potência de se tornar árvore, fruto, planta. Bom, falando em realidade, eu vou tentar puxar para um outro gancho, né? Eu já comentei aqui algumas experiências que eu tive com psilocibina cubens, que é um fungo, né? Que nasce na merda da vaca, e as experiências foram as coisas mais maravilhosas da minha vida. Agora eu quero consagrar o ayahuasca, ou comungar, como eles falam, né? E ter aquelas mirações divinatórias. E é impressionante como a gente percebe que as pessoas são preconceituosas de verdade. Elas têm um profundo desconhecimento total do que é o ayahuasca, o santo daime e as medicinas da floresta, né? Tipo assim, qualquer pessoa que me ouvir falando isso já fala, nossa, é louco, essa pessoa é louca. Qualquer pessoa que... Você entende? Tipo, quando você ouve o Einstein falando, o Newton falando, qualquer pessoa que tá filosofando e falando algo mais profundo, com mais camadas de realidade, sempre tem um comentário assim: nossa, eu queria ter essa erva, porque essa chapação tá muito louca, tio. Nossa, eu quero viajar igual você. Me passa o contato do seu traficante. Você percebe que só tem criança nessa porra, cara. Só tem imbecil que não cresce. Que o córtex pré-frontal dessas pessoas não se desenvolve nunca. Nunca, nunca, nunca. A pessoa sempre vai ficar na... Lá ele, ai, lá ele, A pessoa sempre vai ficar procurando brechas sexuais, sei lá. É algo patético, algo infantil, algo da quinta série. Isso é em todos o... É tipo, cansativo. Como que as pessoas não cansam de falar sobre o mesmo assunto pra desviar pra um espectro sexual, sei lá. Então as pessoas não têm profundidade. Eu eu tenho muito autoconhecimento. Eu considero que eu tenho muito autoconhecimento. E porventura, eu não sei necessariamente a minha sexualidade. Eu já fui para tantos ângulos, para tantos polígonos do que é sexualidade. Tipo, quando eu era criança, eu pensava, eu sou heterossexual, eu gosto de mulher. Aí eu namorei algumas quando eu era criança. Aí, eu nunca tive um relacionamento depois dos 16, acho. Então, eu nunca tive um relacionamento considerado maduro. Mas eu tive experiências sexuais. Mas a gente já vai pra esse ponto, peraí.
Aí depois eu sugeri a mim mesmo, e se eu for gay? Será que eu sou? E aí, tipo assim, depois de um tempo eu falei, não. Aí depois de mais um tempo, eu comecei a ter umas experiências e falar, caralho, às vezes eu sinto atração por alguns homens, né? Aí eu falei, talvez eu seja bi. Aí depois eu vi umas transexuais, eu vi umas mina travesti. Eu falei, caralho, muito linda. Eu namoraria essa pessoa se não fosse amplamente preconceituoso as pessoas da sociedade considerar um, uma quimera, talvez. Aí depois eu falei, ah, eu sou pansexual. Aí, aí depois eu pensei, pô, eu nunca me relacionei com um cara. Às vezes eu sinto nojo de pensar isso. Então talvez não, talvez, sei lá. Talvez tinha sido coisa do momento, será? Aí depois de um tempo, eu comecei a pensar mais ainda sobre isso. E eu comecei a pensar, talvez eu seja, na verdade, assexual. Isso eu não sei o porquê. Porque eu não sinto muita libido. Mas isso será que é culpa minha? Porque eu me viciei em pornografia com 13 anos de idade. Isso deturpou totalmente a minha visão sobre o que é um relacionamento saudável, uma relação sexual saudável, eu acho. E as experiências que eu tive foram com prostitutas. Eu não tenho paciência de ficar elaborando com mulher normal. Eu não tenho paciência. Eu já tentei algumas vezes, eu namorei algumas vezes e tomei uns fora e eu sempre desisti. Eu falava, tá bom, a pessoa não me quis, tudo bem. Mas eu me sentia mal, na verdade, também. E tipo, eu sei que eu tenho personalidade o suficiente pra conquistar alguém. Eu só não tenho paciência e eu só não corro atrás também. Tipo, eu sei que eu não sou um sex appeal. Eu sei que eu não sou um homem considerado viril. E eu tenho uma cara infantil. E eu tenho um tamanho de 1,58 m por aí, é o tamanho do Emmanuel Kant. E talvez eu tenha uma espécie de retardo hormonal. Minha, meu cavanhaque nasce com um defeito no meio, sei lá. Eu não deixo ele crescer muito, eu sempre corto ele sempre que possível. E a minha barba, não, e o meu bigode, ele crescia bastante antigamente, agora ele tá crescendo falhado também. O que será que aconteceu? Mas eu tenho aquelas marcas no bigode e no. Não. No bigode no. Embaixo do. Do queixo. Tá bom. Aí depois eu pensei, cara, eu não tenho muita libido não. Talvez eu seja assexual. Sabe aquele assexual que tem um certo limite? Talvez seja o assexual grey A, que tá dentro da alossexualidade, que seria o, a parte heterossexual, sei lá, aquela parte que gosta de se envolver. Então eu acho que tem como você ser pansexual, gostar de todos os gêneros e ser assexual ao mesmo tempo, que seria uma medida para pessoas com menos libido, menos vontade de fazer sexo com outras pessoas. E parando pra pensar, quando eu era criança, eu achava muito que, tipo, com 7 anos eu já sabia meio o que era sexo. Tipo, pra mim sempre foi muito fácil deduzir as coisas como elas são e quase sempre ter uma coincidência com o que realmente são. Mas no final você pensa que quando você é criança você não tem personalidade, você mimetiza as pessoas. Talvez nem quando você é adulto você tem personalidade, que você ainda tá mimetizando um Frankenstein do denominador comum de todas as pessoas que se interage. E agora com esse mundo fragmentário do deslizar o dedo no mundo falso, as pessoas ainda tenham mais disso, mais Frankenstein ainda. Bom, voltando, né?
as pessoas elas não se conhecem, né? Então elas têm um preconceito contra a medicina da floresta, porque a visão que elas têm é muito infantil. Elas pensam que toda pessoa que vai se envolver com algum tipo de droga, ela vai ficar viciada igualzinho um cara que tá na Cracolândia. Agora não existe mais, na verdade. Mas igual um cracudo, igual um maldito, igual um cara que vai te roubar, te matar, te sequestrar, sei lá, fazer qualquer coisa por conta da droga. O que é até irrealista até para os próprios cracudos, né? Muitos deles não faz exatamente isso. Tudo bem que eles têm uns- uma psicose muito agravada por conta da droga. Ou seja, um distanciamento muito ferrenho da realidade. E eles provavelmente fariam coisas assim, mas nem todos. Só que eles são noias, são pessoas que merecem afastamento da realidade, da realidade não, da sociedade, né? Só que as pessoas falam isso. Nossa, você que vai tomar ayahuasca, você é um nóia, que você quer ficar maluco. Enquanto ela fala, ela toma o café dela, ela fuma o cigarro dela, ela toma não, respiridona não, pelo amor de Deus. Ela toma o comprimidinho dela pra dormir, pra acordar, pra passar dor de cabeça, pra ficar alegre. Então é uma pessoa suja falando do mal lavado, porque mal lavado não, na verdade a pessoa que toma ayahuasca é a mais lavada que existe. Tirando as pessoas que entram em surto psicótico por causa de uma predisposição à esquizofrenia e transtornos de personalidade, o que acabam gerando uma instabilidade muito acentuada. Aí a pessoa tem visões, que é piração, não é miração. Elas têm umas certas visões, ela fala, nossa, eu era faraó na vida passada. Aí ela pega o que o ego dela projetou, ela acredita como sendo algo fidedigno à realidade, e ela começa a viver a partir desse personagem que o ego dela mostrou pra ela, e ela, nossa, é isso. Então a pessoa que vira marionete no próprio ego e acontece isso. Bom, tanto a psilocibina cubensis como o ayahuasca ou santo daime, elas elas interagem com receptores triptofanos, né, que é um aminoácido. Deixa eu só confirmar isso. É, realmente o triptofano pode ser um receptor. Eu não sei se todo triptofano é um receptor. Quer dizer que eles não são receptores diretos do próprio triptofano? Que? Pera aí. Meu Deus do céu, química é complicado demais. Tem o triptofano e tem os triptanos, né? Que são substâncias distintas e funções diferentes. O triptofano ele é um aminoácido essencial. O que é um aminoácido? É os blocos de construção para a criação de proteínas, né? Ou eles são blocos de feitos. Não, eles são elementos fundamentais para o funcionamento do organismo e atuam na formação de proteínas. Tá, é isso. O que significa que, no caso dos triptofanos, o corpo não pode produzi-lo e deve ser obtido através de alimentação. Então, ele é um precursor da serotonina e melatonina. Melatonina meio que está ligada com a questão de sono, regulação do sono. Talvez ela esteja ligada à questão de círculo circadiano e tem a questão também da glândula pineal e talvez do trato caralho, qual que é? Trato retino, não lembro exatamente o nome. A serotonina é um regulador de humor, né? Então ele é alguns
Alguns derivados do triptofano, eu acho que são antagonistas da serotonina. Tá, é, é utilizado como suplemento para tratar depressão, ansiedade, insônia e pode auxiliar no processo de emagrecimento, tá bom? O triptanos, eles são medicamentos usados para tratar enxaqueca, agindo como ser, agonistas da serotonina, tá bom? Basicamente, as triptaminas, elas derivam desse triptofano, né? A serotonina, ela pode ser produzida também a partir do triptofano. Então, esses triptaminas, eles que são derivados do DMT, da psilocina, que é o metabolismo que gera, eles podem ser tipo chaves moleculares e geométricas para conversar com essa parte sua e interagir com esse mundo subjetivo e mudar sua forma de ver o mundo fenomenologicamente, né? Às vezes as pessoas confundem exatamente o que é uma criação da mente é, do que é uma coisa real, que a ayahuasca, ou a psilocibina ou a mescalina, que aí tem a ver com o peyote, com os ah, com os cactos, né? Que também, tipo, dá pra você comprar psilocibina pela internet. Nem sempre é confiável, então às vezes você vai ter que ver um site, pesquisar o site que verifica se o site é confiável e e ver e conversar com uma pessoa e ver se é. Aí você vai pela sua intuição. E às vezes pode dar merda e às vezes não. Tipo, pra você enlouquecer com a questão do dessas substâncias, você tem que estar mal, bem mal, tipo, depressão aguda, tipo, beirando a psicose, né? Que acontece muitas vezes em privação de sono, inclusive consumo excessivo de álcool, consumo de drogas. Para você tomar esse tipo de coisa, geralmente você tem que estar em jejum. Você tem que respeitar. Você não pode comer carne vermelha, você não pode fazer sexo, não pode, acho que se masturbar também, não pode, porque você não pode sugestionar sua mente. Então eu vou ficar nisso. Eu vou tomar ayahuasca no mês que vem. Eu ainda vou pedir. E quando eu chegar, eu vou esquentar ela, colocar num copo e tomar. E eu vou tomar sozinho, porque eu prefiro o método introspectivo de ficar avaliando o que o ego faz. E eu adoro também as imagens mentais, as artes que surgem, porque é muito melhor que qualquer arte que eu vi no mundo externo, já que Deus é o pintor das artes e não qualquer outra pessoa. Eu sei que é perigoso você tá na força quando você tá sozinho. Muitas pessoas fazem ritual de cerimônia junto com outras pessoas. Eu não gosto, e eu vi que também tem música católica, não sei, evangélica. Eu também não sou adepto do cristianismo, eu tenho minha Bíblia. Eu leria a Bíblia, eu vou ler ela todinha algum dia. Mas não porque eu considero a fé suprema, mas porque eu tenho curiosidade. Eu também não me vejo superior ao cristianismo ou não. Eu sei que muitas vezes ele se assemelha, ele mimetiza uma seita e acaba gerando mortes. Em todo o percurso da história, isso tem sido demonstrado. Mesmo que você seja cristão e você fale, matou poucas pessoas, mas qual que é o preço da vida humana? E se fosse você? E se fosse a sua mãe? Você falaria, tipo, foi só uma pessoa só. Foi só uma pessoa insignificante. Poderia morrer mesmo. São esses pecaminosos, essas pessoas com iniquidade. Essas pessoas acentuadas com pecado original. É, é.
Então pega o seu pai sendo torturado e morto, que eu acho que vai ser bem poucas pessoas, né? Pra você sentir dor. Se a premissa é ame o próximo como a ti mesmo, ou ame Deus sobre todas as coisas e você não cumpriu essas duas, se você é preconceituoso com é, religiões de matizes africanas, se você matrizes, né? Não matizes, tem a ver com cor. Se você é preconceituoso com quem toma psilocibina, mescalina, ayahuasca, então a sua religião não tá dando certo, entendeu? Se você mata alguém no trânsito porque você sentiu raiva, eu acho que você não entendeu a mensagem do cara que criou a sua religião. E outra, eu esqueci o que eu ia falar na verdade. Não sei porque eu falei e outra. Se eu tinha esquecido. E sabia que eu tinha esquecido. É, o último podcast eu defendi o Monark. E no outro dia o Monark fez umas lives. Ele tinha feito uma live, né, com o Garfato falando um monte de merda. E talvez se eu fosse um pouquinho famoso, as pessoas queriam ver a minha retratação. Então eu vou fingir que eu sou famoso e eu vou dar minha retratação, que é tipo, eu ainda acho que o monarca deve ser livre pra falar o que ele quiser. Mesmo ele sendo uma pessoa muito burra e achando que os gravitons realmente existem. E tipo, a gente infere que os gravitons existem, que é uma partícula que seria responsável pela gravidade. Mas pessoas mais adeptas da relatividade geral, elas dizem que a gravidade tem a ver com tecido espaço-tempo e, tipo, tem uma inter-relação entre a matéria que está sob o espaço-tempo, que é o espaço-tempo, e o próprio espaço-tempo, que ele diz como a massa deve se mover, e a massa diz ao espaço-tempo como se curvar. Eu acho que é isso. Ah. Basicamente, a liberdade de expressão, ao meu ver, funciona assim. Se eu relativizo a liberdade de se expressar, eu estou abrindo margem para eu não poder falar, a outra pessoa não poder falar. Se eu falar a seguinte coisa, aquela pessoa deve ser silenciada. O que impede de um terceiro vir e apontar o dedo para mim e falar: aquela pessoa merece ser silenciada. E cada vez mais vai diminuindo a linha entre o socialmente aceito, aquilo que deve ser falado, aquilo que não deve ser falado. E eu, como pessoa que sempre gostou de filosofia, eu sempre fui muito contra as pessoas controlarem o que você pode fazer ou não em questão do Estado, em questão das pessoas e de você se performar, usar uma máscara, o que acaba dando ruim, né? Pessoas que usam máscaras podem eventualmente causar acidentes propositais e matar outras pessoas, porque quando você não está exercendo a sua real personalidade, você de certa forma dissocia, entende? Mesmo que você não dissocie de modo psicótico, esquizofrênico, alguma coisa vai gerar, alguma repressão, o que vai fazer você querer causar uma catarse. E uma catarse às vezes nem sempre é bom, dependendo do que você usa para causar ela. Sabe aquele poema que fala: primeiro eles levaram os negros. Eu não me importei com os negros porque eu não sou negro. Depois levaram os, sei lá, eu vou inventar alguns que eu não lembro do poema, só lembro dessa parte que é mais agravante, né? Depois levaram os comunistas. Eu não me importei com os comunistas, ou com os burgueses, no caso. Eu não me importei com os burgueses, porque eu não sou um burguês. Aí depois levaram um monte de gente, e no fim me levaram. E não tinha ninguém pra me defender. Eu não defendi ninguém. Então, se você é capaz de apontar o dedo e censurar alguém, tentar silenciar, você tá abrindo margem para você ser silenciado.
Se você não tá entendendo que a camada de complexidade envolve você, você não é soberano, você não é rei. Se é uma democracia, você pode falar o que você quiser, mesmo que aquilo cause mal. Mesmo tipo assim, eu sofri bullying e eu não, de forma alguma, eu voltaria no tempo e tentaria silenciar, processar, sei lá o que. Eu já pensei isso quando eu era criança e tipo, você sabe que criança nem sempre tem lógica no pensamento dela. Talvez porque eu não seja superdotado, ou talvez eu seja. Brincadeira, não sei. Ai, ai. O que eu ia falar? Esqueci. Por exemplo, as favelas, elas seriam silenciadas. Ah, se não, por que não? Né? Não tem que limitar a liberdade de expressão. Eles não estão falando coisas que vão contra as pessoas, a moralidade, o conservador. Estão falando de coisas impróprias, né? Por que que não silencia também? Por que não? Por que não? Pra quê? Porque alguém deve ser silenciado porque aquilo te atinge. Eu sofri bullying e eu não quero que as pessoas se silenciem por causa que eu sofri bullying. Eu pegar algo pessoal e transformar em uma pauta egoísta de como aquilo fere os meus sentimentos. E na internet, isso não devia se aplicar. Primeiro, que na internet as coisas nem existem como existem na realidade. Elas afetam, sim, diretamente a realidade, mas não devem ser feito nada, porque está no campo da expressão. O Aristóteles, há muito tempo atrás, já sabia bem o que era diferente algo ser expresso no campo verbal e algo ser expresso no campo da ação. Eu não sei se eu tô me repetindo o que eu falei no último podcast, mas tudo bem. Já saímos disso. Já, a gente já foi pra realidade, liberdade de expressão, ayahuasca, sei lá. Eu falei no meu trabalho que eu não tenho muito interesse sexual e as pessoas ignoraram. Elas acharam que eu tava me fazendo de durão, ou brincando, ou sei lá o que. Mas realmente, eu não tenho saco pra desenvolver um relacionamento. E tem uma amiga minha, ela tem uns 35, sei lá, anos. E a gente brinca de flerte. Eu não, sei lá. Às vezes eu sinto um certo tesão, é normal, já que a minha mente é deturpada por causa da pornografia. Mas, sei lá, eu realmente eu acho que eu broxaria se a gente realmente efetuasse o ato. Igual eu brochei na mulher lá que tinha filho e ela tinha uma tatuagem de filho e, a, e ela desbloqueou o celular e tinha um filho dela e eu brochei, tipo, caralho, cara. Ah, mano, não sei porquê. Eu só decepciono a mim mesmo. E provavelmente minha mente tá treinada a ejacular bem mais rápido e eu não tenho um saco pra. Tipo, já aconteceu, deu. Ah, tá, vamos tentar outra vez. Só que sempre que eu ejaculo, eu fico muito mal. Eu fico com depressão muito forte. Ai, ai. Mesmo que o meu desempenho sexual seja o melhor, eu fico, sei lá. E eu sempre ia transar anestesiado de cachaça e eu não quero mais beber e eu não sinto conexão humana verdadeira, sei lá. Mesmo que eu pensava assim, mesmo que a pornografia me cause disfunção erétil, tudo bem, eu nem me importo mesmo, eu não quero ter filho. Eu adoto uma postura antinatalista, né? Eu não quis criar uma nova criatura para que essa criatura não herdasse o legado da nossa miséria, né? Como diria Machado de Assis.
Eu me vejo como uma pessoa muito medíocre. Eu sei, eu não tenho a literatura que eu queria ter, eu não tenho a profundidade que eu queria ter. Eu tentei estudar português para melhorar os meus livros de poesia e eu acabei desistindo. Ou talvez eu só prolonguei para um tempo futuro. E eu estava estudando matemática, eu fui para lógica e acabei dando um hiato também. Eu tinha parado de estudar português exatamente para estudar matemática e agora eu não tô estudando nada. Eu nem sei se eu posso considerar o que eu faço estudo, sabe? Tipo, eu só vejo coisas no YouTube e eu penso, caralho, eu eu posso lembrar disso. Quer dizer, tipo, eu lembro daquilo que a pessoa falou e eu falo com propriedade da mesma forma que a pessoa falou. E eu não estudo, eu não anoto, eu não falo, eu tenho que lembrar disso. Sei lá, só vem. Essa pessoa, é, eu não posso falar o nome dela, eu acho. Será que eu já falei? Vamos supor que o nome dela é, sei lá, Rafaela. Tudo bem. É, e aí, o que que acontece? Esses dias eu falei, eu tava zoando com ela, né? A gente foi comer o churros junto. Aí, eu falei, nossa, você faz de tudo pra mim mesmo, né? Só não libera a. Aí eu fiz uma imagem de uma buceta com a mão, com as duas mãos. Pra ser escroto, eu sou escroto, tá? Eu sou escroto. Nem tanto, na verdade. Aí ela falou, não, nunca. E tipo, tá bom, tudo bem. Eu acho que foi exagerado, só precisava ter falado não. Não. Agora nunca é foda. Nunca se supõe que você sabe todas as. Você sabe tudo sobre as possibilidades de todas as coisas. É isso que é uma identidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, quem dirá daqui a sei lá quantos anos, sei lá. E tudo bem, eu não sinto mais tesão nela e tipo, caralho, nunca. Meu Deus do céu. Eu sei que eu não me vejo também, eu não imagino, sei lá. É esquisito. E ela me mostrou umas fotos dela quando ela tipo umas fotos meio Playboy, sabe? Da revista. E ela fica zoando, tipo, se eu fosse uma puta, você pagaria? Eu falo, não. Ai, ai. Eu acho esquisito, tipo, tá, eu preferia ter uma relação com alguém que eu não conheço do que alguém que eu conheço. Porque é uma merda você se relacionar com alguém do seu trabalho, sei lá. Você ter que conviver com aquela pessoa. Se você broxou, se você fez alguma merda, se você fez tal coisa, se não seguiu o que ela queria, ela vai sempre te ver com aqueles olhos e você não vai poder alterar aquilo. Bom, ontem eu acordei 10 horas, ontem foi sábado, né? Eu acordei 10 horas, eu fiz alguns exercícios, né? Me alonguei, fiz agachamento, fiz flexão, fiz barra, eu corri na esteira aqui, eu ouvi música, tomei um banho parcialmente gelado e hoje eu tô meio doente. Eu acho que dá pra perceber que eu tô meio fanho, talvez. E ontem foi aniversário do meu irmão, a gente foi numa pizzaria dos amigos dele de infância, a gente comeu uma pizza do chefe e uma metade catupiry. E aí a gente fez o que também? Comeu uma de chocolate, um broto, que é aquelas pequenininhas. Nossa, e é muito chocolate, muito doce. Não, eu gosto, eu, tipo, na quinta mordida você já tava como, ai, meu Deus, muito chocolate. E quem tá batendo na porta é a cachorra, que se chama Belinha. É muito interessante a coisa de você tomar o cogumelo, tomar qualquer substância e você falar, nossa, mudei, agora eu sou uma nova pessoa. E você não é, tá? Tá, você tá explorando partes de você, tá bom?
Você ainda fica estressado, você ainda fica triste, você só tem uma nova perspectiva, você só tem um novo modo de olhar a realidade. Nem sempre essas substâncias funcionam, tá? Mas elas te dão uma nova visão do que você é, do que você pode ser, sobre Deus, sobre geometria, fractal, quem você é de verdade. Você aparentemente tira os filtros do tálamo, os filtros visuais, ó, de percepção. Você faz o DMT ser ignorado. Não, o DMN, que é Default Network Mode, né? Pra que o nariz produz tanta mucosa, cara? Então a minha meta até o mês que vem é para ficar esse dia, não, o próximo dia sem me masturbar, sem consumir café. Tipo, quer dizer, eu tô diminuindo o café, então vou tentar parar. Uma coisa que eu adoro é as bad trips, as peias, né? Peia que chamam. Meu Deus, eu fico puto porque eu acho o corpo ridículo quando ele faz essas obstruções nasais. Muitas pessoas elas querem se limitar só apenas às viagens boas, mas isso não é a vida real. Essas viagens ruins, elas te mostram quem você é, o que você precisa mudar. É, a morte, eu gosto da morte, eu gosto de refletir sobre a morte. E eu tenho uma tendência a bad trip. Eu considero que a vida, ela é tipo uma palheta para um pintor. Não adianta você ficar só com as cores vibrantes. Tem que existir o contraste, tem que existir as tristezas, as paranoias, as coisas, sabe? Que deixam a vida real, deixam a vida menos ficcional, sabe? Eu acho que tudo bem você ter admiração por ficção, você gostar de coisas imaginárias, assim como números imaginários têm correspondente com a realidade, correspondência. Voltando pro tema de liberdade de expressão, eu no ônibus uma vez eu tava pensando assim, tipo, querer limitar a liberdade de expressão, ela é meio que análogo à eugenia. Se eu acho pessoas feias e eu quero eliminar elas por sua expressão genética, que se expressa de forma menos harmoniosa, como os discursos, então você deseja, a pessoa que deseja isso, deseja eliminar pessoas por serem feias para restar só as formas de expressão belas. Eu me pergunto, isso é funcional? Meu Deus, por isso que eu não faço exercício. Quando eu faço, eu fico doente. Brincadeira, isso é um caso isolado. Ambiguidade proposital e querer romantizar as doenças mentais. Quando a pessoa fala, eu sou borderline, então não sou eu, é minha doença. E você usa isso para te eximir das suas atitudes, isso é bem infantil, né? Ou, eu fiz isso porque eu sou autista. Cara, calma aí, calma aí. E daí que você é autista? Eu sei que o seu neurodesenvolvimento é comprometido e tal. Mas, cara, você não pode usar essa desculpa pra tudo. Pra sair, sei lá, batendo em gente. Pra sair fazendo qualquer coisa. Pra sair derrubando coisa no. Cara, como é que é? No mercado. Será que a psicanálise funcionaria para sexuais aromânticos, já que a psicanálise fala muito da libido? A libido não é só sexual. Eu acho que um bagulho que faz você pensar na complexidade da vida é quando você pensa em alguma relação em que a pessoa perde, que a pessoa da outra parte da relação perde totalmente a memória que ela tinha com você. Como um exemplo que é quase análogo ao de um bebê. Porque nesse caso é como se você se relacionasse unilateralmente com o bebê. Porque ele não vai lembrar, não vai conseguir construir a memória do afeto que você proporciona a ele e simultaneamente criar afeto por você.
Porque a afecção, aquilo que afeta, ela cria duas coisas paralelas. Ela te afeta e a coisa te afeta e você afeta a coisa, né? Aconteceu, tipo, isso com uma mulher que ela, no acidente, ela perdeu a memória e o marido teve que reconquistar ela, né? Outra coisa, tratar todo mundo bem e ao mesmo tempo não gostar de pessoas. Isso acontece comigo, de tipo, eu querer proteger a liberdade de expressão de pessoas burras é uma parte disso. Eu não gosto de pessoas, mas eu quero que elas possam se expressar. Não se cria um filho hoje em dia, se cria uma estatística ambulante. Ninguém sabe bem o que é genuinamente seu, porque talvez isso não nem exista, né? E talvez apenas 5% do que a gente faz não tenha algum viés vindo de fora. Ai, ai. Eu tinha pedido pro Notebook LM fazer várias perguntas para mim a partir dos meus 200 vídeos, os podcasts e os outros vídeos. Ele fez várias perguntas interessantes, mas eu não vou fazer agora porque eu não, eu não tô gostando de falar desse modo fanho. Eu não gosto de não ter controle sobre o meu corpo e eu nunca tenho controle sobre o meu corpo.